Olá, pessoal, tudo bom? Vamos fazer a correção do último concurso do DEAP, feito pela FEPESE, tá? Esse concurso foi de 2013, foi um concurso para agente socioeducativo e para agente penitenciário. Nós vamos fazer a prova do agente penitenciário, tá ok? No balanço geral, a prova de português foi bem um padrão típico da FEPESE, de cobrar, por exemplo, parônimos, concordância, tá? Pontuação, interpretação de texto, isso é bastante interessante. Tá? Então, nós vamos ver isso daí, uma questão também de redação oficial, porque na época havia isso, né? Não sei, a redação oficial sempre é uma situação que a gente tem de aguardar o edital, né? Às vezes ocorre de ter, às vezes não. Tá? Isso a tendência até ter, viu? Se nós levarmos em consideração o último edital, é ter a redação oficial também. Teve uma questão bem tranquila também. Teve questão de acentuação. Bom, vamos às questões, né? Primeiro há um pequeno texto, bem ao estilo da FEPESE, não colocar textos extremamente longos. Aliás, o texto do agente penitenciário foi menor do que o texto do socioeducativo, né? Na época, certo? Comparativamente às duas provas. Esse texto dizia o seguinte: como funcionam os presídios nos Estados Unidos? A palavra prisão não é uma palavra difícil de ser entendida. É um lugar onde sua liberdade, seus movimentos e seu acesso a basicamente tudo é restrito. Em geral, como uma punição por ter cometido um crime. Mas, para quem já foi condenado, uma prisão é muito mais do que isso. É um lugar onde dignidade, privacidade e controle são entregues aos guardas e administradores da prisão, onde isolamento e tédio podem deixar alguém louco e onde as mais simples das necessidades parecem um luxo. Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de pessoas estão em presídios e mais de 400 mil trabalham neles. As pessoas costumam pensar em prisões de segurança máxima quando pensam em como seria a prisão. No entanto, apenas 1/4 de todos os presidiários dos Estados Unidos está em presídios de segurança máxima. Esse tipo de prisão é reservado para infratores violentos, para quem já fugiu ou tentou fugir, ou para pessoas que podem causar problemas em prisões de menor segurança. Elas são rodeadas por muros altos e cercas farpadas. Está aqui de onde foi retirado um texto informativo, né? E a primeira questão do texto, tá? Já é uma questão de gramática e de um assunto super importante, que é a concordância verbal. A FEPESE adora a concordância verbal nos seus aspectos detalhistas até, em casos de exceção e tudo mais. É o que acontece aqui. A pergunta já é: assinale a frase correta observando-se as regras de concordância nominal ou verbal. A concordância nominal é a relação entre o substantivo e os seus determinantes em volta. Tá? É mais intuitiva, é mais fácil de o aluno perceber quando há um erro. Já a concordância verbal trabalha na análise sintática com a relação sujeito-verbo. Por exemplo, na alternativa A, nós temos um sujeito composto, tá? E esse sujeito composto está ligado por um conectivo que ao mesmo tempo indica negação e ao mesmo tempo indica adição. O nem equivale a não. Cria-se uma ambiguidade. O verbo vai ficar de qual forma se o sujeito aqui, o sujeito composto, estiver ligado por nem. Existe uma regra do sujeito composto, que é a regra geral, que diz: quando o sujeito for composto, tá, o verbo irá para o plural, independente se os núcleos estão ou não no plural. Entretanto, há uma série de exceções a essa regra de casos especiais. Só um exemplo: sujeitos ligados por ou, pode ter um valor de exclusividade, aí o verbo manter-se no singular. Sujeitos ligados, por exemplo, por e, porém, que indicam o mesmo referente ou sinonímia, podem ficar no singular, e assim sucessivamente. Aqui no RICO, inclusive, nós temos, na matéria de concordância, o elencar desses casos e exemplos tirados de bancas. A FEPESE é exatamente uma banca que gosta desse detalhe, dessa exceção, principalmente do sujeito composto. É muito comum ela cobrar ou nem ou. No caso do nem, tá, pode até dar uma impressão errada que ficaria o verbo no singular. Então, nem X nem Y compareceram à festa. Se não houver nenhuma mudança de significado, se não houver uma clara noção de alternância, tá, que não há, porque quando se fala nem é nenhum dos dois, equivale ao e não, o José não foi, nem o Pedro foi, né? Então, nenhum deles, né, foi. Você junta os dois. Então, nesse caso, o plural é o adequado. Na frase original da alternativa, tá, a alternativa A diz: nem eu nem ele faltou, nem eu nem ele faltamos ou faltaram. Na verdade, há outra questão em jogo ali, que é o eu.
né? Então, se eu tenho eu e tenho ele, ainda existe um agravante para que este caso esteja errado, para essa alternativa estar errada. Tenho eu. Quando eu tenho a primeira pessoa, quando eu tenho mistura de primeira com outras pessoas, tá? Com a segunda, essa não é a segunda, claro, essa é a terceira. Mas quando há mistura de primeira pessoa com segunda ou terceira, dentro do sujeito, a primeira prevalece sobre a segunda. Então, seja como for, mesmo que haja autores que até aceitam o compareceu, tá? O caso aqui não é nenhum nem outro, porque eu tenho com certeza colocar o verbo na primeira pessoa do plural. Comparecemos. Comparecemos. Olha só. E ali deveria ser faltamos, e não faltaram, e nem faltou. Na verdade, há algo mais importante ainda, que quando eu tenho um sujeito composto por pessoas diferentes, obrigatoriamente você vai concordar com a primeira do plural, com o nós. Então, há autores que diriam que há dois erros na alternativa A. O fato de ter de estar no plural inevitavelmente. Sob esse aspecto, há quem diria, bom, se fosse nem o João e nem o Pedro faltou, nem o João nem o Pedro faltaram, há alguns autores que até aceitariam esse singular se os núcleos estivessem todos no singular, tá? E estivessem também todos na terceira pessoa. Então, a A está errada por vários ângulos, principalmente pelo ângulo da questão da pessoa gramatical. Então, para resumir, a concordância verbal lida com o plural e singular, e sempre o verbo vai olhar para quem? Para o sujeito e seus núcleos e seus casos especiais. Porém, há também, além do plural, a noção de pessoa gramatical. Se o sujeito estiver na terceira pessoa, o verbo vai para a terceira pessoa. Se estiver na primeira, vai para a primeira pessoa. Então, aqui, essa regra se prevaleceu, né, em relação à questão do número, do plural. Tá? Portanto, a errada. A 2 está correta por quê? Subiram de preço a mão de obra e o material. Ela não está errada, está perfeita, é exatamente o sujeito composto. Qual é o sujeito da oração? A mão de obra e o material. Por que é o sujeito composto, a mão de obra e o material? Porque eu tenho dois núcleos, mão de obra e material, sem preposição, com o qual o verbo deve concordar. Está errado colocar subiu, professora, já que o sujeito é posposto e há essa regra, essa, digamos, exceção à regra? Sim, veja meu exemplo aqui. Saiu, saíram ou saiu o João e a Maria. Quando o sujeito, tá? Quando o sujeito vier, sujeito composto, vier após o verbo, posposto ao verbo, sujeito composto, tá? Após o verbo, você pode concordar com o núcleo mais próximo ou concordar com o grupo, com o plural, ou seja, concordar com os dois núcleos. Ora, a alternativa B está corretíssima, porque segue a regra geral, que é o sujeito, quando ele é composto, o verbo vai para o plural. É a regra master, é a principal regra do sujeito composto. Claro que também poderia, aí, a alternativa B poderia também ter subiu. Isso é outra história, mas a forma como está correta. Se a B está correta, qual é o erro da C? Ah, pois é. Alunos, você que vai fazer FEPES, vai fazer o DEAP, presta atenção, partícula C. Existe essa questão e uma outra questão mais à frente, só dela, só da partícula C, de tão importante que ela é no que diz respeito à FEPES. A partícula C, dentre todas, a mais importante, a mais cobrada nos concursos, é a partícula C apassivadora. A partícula C, o pronome, chamado também de pronome apassivador, deve estar ligado a um verbo transitivo direto ou até um verbo transitivo direto e indireto. Sujeito posposto, exemplo, tá? Você tem aqui, compraram-se ontem ternos bonitos. Por que o verbo tem que estar no plural? Para concordar com ternos bonitos. Então, ternos bonitos foram comprados. Mesmo que haja no meio do caminho adjuntos adverbiais, que é o que aconteceu aqui, o apesar dos pesares. Então, se você esquecer ou ignorar o que está entre vírgulas, que não faz parte da relação sujeito-verbo, tá? Observar que os esforços empreendidos para a segurança nos presídios, os esforços, louvem-se os esforços sejam louvados. Dá, inclusive, para criar a passiva analítica. Lendo aqui para cá, ternos são comprados, passado. Ternos foram comprados, e aqui, está no presente, louve-se. Os esforços louvem-se, ou sejam louvados.
Está errado porque deveria concordar com os esforços, sujeito simples, cujo núcleo é esforços. Erro da D, é básico, hein? Essa questão é uma questão tão boba, é aquele item da FGV que sempre cai. Quando eu tenho um topônimo, uma palavra que indica lugar, por exemplo, Andes, Estados Unidos, Ilhas Virgens, Estados Unidos. Se você não colocar o artigo, o verbo fica no singular. Andes fica na América do Sul. Ilhas Virgens, tá? Fica em algum oceano por aí. Agora, se você colocar os Andes ou as Ilhas Virgens, automaticamente o plural. Então, é a presença ou ausência do artigo que vai definir se vai ficar singular ou plural. E ali eu tenho os Estados Unidos. O que está faltando ali, pessoal? Por favor, tem. Qual é a diferença do tem com acento e o tem sem acento? Esse acento é chamado de acento diferencial e não foi retirado pela reforma ortográfica, hein? Ele permanece aí. Então, acento diferencial. Está faltando o acento do tem, tá? Aqui. Portanto, está errada a D. E a E, um caso clássico. Verbo haver e fazer, no sentido de tempo decorrido, são chamados fenômenos da natureza também. O verbo haver no sentido de existir, são casos clássicos de verbos impessoais ou orações sem sujeito. Nesse caso, o verbo haver ele não tem sujeito, ele vem com esse defeitinho de fábrica, tá? Ele não tem sujeito. Não tendo sujeito, não tem com quem concordar, certo? Então, não há com quem concordar. O verbo tem de ficar no singular. Ah, professora, mas o fazer está no singular. Não, mas não é o fazer aqui no caso. Nós temos uma locução. Eu tenho dois verbos lado a lado, uma estrutura típica de locução. O verbo fazer, que é o principal, que é o à direita, que é o principal, ele dá o comando ao verbo auxiliar, tá? Dizendo, olha, não há sujeito aqui, então você não conjuga. O verbo auxiliar está ali para auxiliar o verbo principal. Então, ele recebe ordens do verbo principal. Portanto, o correto é deverá fazer, poderá fazer em verbos menos rigorosos. Portanto, a alternativa B é uma questão, então, de concordância, pegando no detalhe regras especiais de concordância, hein? Isso é assunto fatal na prova da FEPESE, ok? Do DEAP. Próxima questão, uma questão de interpretação deste texto que lemos agora há pouco. Assinale a alternativa correta em relação ao texto. Em relação ao texto, tá? Nada de inferências, né? Qualquer dúvida é só voltar ao texto, ele não é muito grande. Todas as prisões nos Estados Unidos são rodeadas por muros altos e cercas farpadas? Pelo texto, não. Pelo texto, quais são as prisões desse tipo? As de segurança máxima, correto? Portanto, errada a alternativa A. B. Os infratores violentos podem causar problemas nas prisões de segurança máxima? Se você, na verdade, observar, não chega a ser uma inferência, mas é uma informação que está latente ali, né? Tá bem colocada isso quando ele diz que, primeiro, esses infratores, esses detentos, eles causam problemas. Depois, eles vão para a prisão de segurança máxima. Nada é dito como é que eles, qual é a forma, né? Como é que eles se comportam, estes presos, ao chegar a essas prisões de segurança máxima. Na verdade, o que foi elencado foram os tipos de infratores que seguem para esse tipo de prisão. É reservado aos infratores violentos, ou para quem já fugiu ou tentou fugir, para presos que podem causar problemas em prisões de menor segurança. Então, os presos que podem causar problemas em prisões de menor segurança são levados para essas prisões de maior segurança, com o intuito, evidentemente, que lá eles não venham a causar problemas, tá claro? Então, está errada a B. C. A palavra sublinhada na última frase do texto é um pronome possessivo. Vamos dar uma olhadinha aqui se é ou não é? Desde quando elas é um pronome possessivo? Elas é um pronome, naquele caso, naquele contexto, um pronome oblíquo, não, pronome pessoal, tá? Reto, ou seja, a função de sujeito. Ele é um pronome pessoal. Existem dentro dos pessoais os oblíquos e os retos. Não é oblíquo porque os oblíquos são os pronomes que têm outras funções da oração, tirando a do sujeito. Ele exatamente está funcionando como sujeito da oração. Bem básica essa, né? Então só pode estar errada a C. D. A palavra sublinhada no primeiro parágrafo, que é o mas, a conjunção mas, tá? Do texto, é um advérbio. Não, pode parar. Para as máquinas. O mas não é advérbio. O mais, né? Falo mais com i, aí seria um advérbio de intensidade. Agora, mans, é conjunção, tá? Coordenada, adversativa, pode sim ser trocada por porém, sem alterar o sentido. O problema de entender que é para aquela pessoa distraída que faz rápido, acha que está correto, mas não está, porque o mas não é advérbio, é conjunção. Ora, só nos resta a E, e de fato é a E.
Há no texto dois conceitos de prisão tomada no sentido geral. Um para quem sempre foi livre, é o começo, dizendo que a prisão pode ser entendida de duas formas, e outro para quem já passou por essa experiência, quando ele diz o mas. O mas estabelece essa alteração. Para não ter que voltar aqui, eu vou ler de novo. A palavra prisão não é uma palavra difícil de ser entendida. É um lugar onde sua liberdade, seus movimentos, seu acesso é basicamente tudo restrito. Em geral, como punição por ter cometido algum tipo de crime. Mas, para quem já foi condenado, uma prisão é muito mais do que isso. Então, realmente, para quem sempre foi livre, e outro para quem já passou por essa experiência de ser condenado. Que aí o texto vai ficar só nesse tipo de prisão mesmo, né? Certo? Então, é exatamente essa correta. Finalizamos a 2. Voltando para uma questão de gramática. Bom, na verdade, aqui é ortografia e parônimos, né? Uma questão clássica de concurso. Eles querem assinar a alternativa que completa corretamente ali do binômio, né? Qual que vale, qual que é o correto. Está iminente a demolição do prédio, iminente, prestes a acontecer, e não é iminente, que quer dizer importante. Então, se é iminente, você já elimina o que? A B e a D, né? Não existe aquela primeira palavra, é privilégio com I, privilégio. Nem existe a outra opção ali. Tá? Então, você já, eliminando, já ficou com A e E, percebeu? Só aqui. Tá? Mesmo se ele quiser, ai meu Deus, gente, querer, verbo querer, se eu quisesse, quando eu quiser, é o S, tá? Não o Z, tá bom? E talvez por receio, a comissão resolveu não deferir ou diferir o pedido. Aqui você pode ter um pouco mais de dúvida, né? Porque muda o sentido, mas evidentemente é não conceder, né? E conceder é o deferir. Diferir é diferenciar ou adiar. Eu acho que aqui poderia haver ambiguidade. É que as demais vão te solucionar, tá? Você poderia dizer que ele não adiou ou não consentiu. Que o diferir significa adiar. E diferir significa adiar ou discriminar, diferenciar. E o deferir significa dar consentimento. Então, mudando o sentido, acho até que daria margem para as duas opções, com sentidos distintos. Agora, você já estava entre A e Z. Então, terminamos com vultosa ou vultuosa, que muda sentido. Ó, o orçamento para a construção de novos presídios é uma soma vultosa. Grande quantia é vultosa. O vultuoso é inchaço na frase, na face. Portanto, não tem como escapar da alternativa A. Mesmo que houvesse uma possibilidade do diferir aparecer aqui, pelas demais você não conseguiria ter um outro gabarito. Fechou? Alternativa A. Questão 4. Uma questão típica. Eu acho que o DEAP vai ter uma questão assim, porque a FEPES tem colocado em concursos em nível estadual uma questão, uma ou mais, tá? Questões que cada item de um assunto, tá? Mas todas elas envolvendo um grupo de assuntos correlacionados. Classe gramatical, flexão verbal, nominal. Vamos ver aqui. As palavras sublinhadas são as pessoas, né? Analise as frases a seguir, né? Da questão 4 aí. Você tem as pessoas sublinhadas e faltou aqui o máxima e o seria, que também deveriam estar sublinhados. O máxima e o seria, tá? Então, podem sublinhar aí o máximo e o seria para vocês. Perguntas. Alternativa A. As palavras sublinhadas pertencem à classe de palavras gramaticais variáveis, portanto, passíveis de flexão. Quais são as classes gramaticais variáveis? Enquanto eu apago, eu vou falando, tá? Artigos, como as, ali o primeiro. Substantivos, como pessoas. Aí eu tenho máxima, que é segurança máxima, que é um adjetivo também. E o seria, ou seria, enfim, o verbo ser conjugado também. Quais são as classes gramaticais variáveis que possuem flexão? Artigos, substantivos, adjetivos, e nisso está exatamente na ordem que aparecem ali, artigo, substantivo, adjetivo. Além disso, apesar de não ter nenhum aí sublinhado, enfim, numerais e pronomes também são classes variáveis que possuem flexão. E os verbos. Na verdade, essas 5 primeiras classes, elas têm flexão nominal. O que é a flexão nominal? Tá? É a flexão de gênero, de número e de grau. Já os verbos têm o que chamamos de flexão verbal, que é um pouco, ou bastante, eu diria, um pouco é por minha conta, mas é bastante diferente. Porque há 4 informações que o verbo fornece, tá? Que as outras classes aqui de baixo não fornecem. O verbo fornece indicação de modo,
tempo, número, que é o plural, e pessoa gramatical. Lembra aquela questão que nós vimos da primeira, segunda e terceira pessoa? Pois é. O verbo varia em modo, tempo, número e pessoa, enquanto que as outras demais classes variam em gênero, número e grau. Então, as pessoas está no feminino, tá no plural, né? O pessoas está no grau normal, enfim, não está com grau aumentativo nem diminutivo. Né? O máxima está no feminino singular, concordando com segurança, enfim. Vamos ver, então, aqui. Então, correta 1, tá? 2. As palavras sublinhadas classificam-se em artigo, substantivo, adjetivo, verbo, tá? E substantivo. Desculpa, eu acho que eu acabei não sublinhando quais são exatamente as classes aqui colocadas. Desculpa, seria a prisão. Então, o que há para sublinhar? Além as pessoas, máxima seria a prisão, palavra prisão. Então, nessa ordem mesmo, certo? Você teria aqui, no caso, tá? As pessoas seria, com certeza, tá? Na ordem que vocês viram lá. Então, voltando aqui um pouquinho. Artigo substantivo, as pessoas, máxima seria prisão. 2, correta. 3, na última oração da frase, quando pensam em como seria a prisão, o termo sublinhado é o a prisão, certo? Então, como seria a prisão? Aqui é uma questão de análise sintática, tá? Veja, como seria a prisão? Pessoal, eu tenho um verbo de ligação. Um verbo de ligação tem como complemento um predicativo do sujeito, tá? Ou um sujeito. Eu ainda não decidi, calma. Ou isso ou isso. Porque o que está em volta de um verbo de ligação ou é um predicativo do sujeito ou é o sujeito. Uma estrutura de verbo de ligação requer sujeito e predicativo do sujeito. Nunca pense que a posição vai te auxiliar. Pode ser que o texto esteja invertido. E, de fato, aqui, como seria a prisão? Como a prisão seria? A prisão é o sujeito do seria. Prisão não é objeto direto, até porque não existe objeto direto como complemento de verbo de ligação. E não é nem complemento do verbo de ligação. Na verdade, colocando em destaque, e não mais com dúvidas, o que nós temos aqui é o sujeito do verbo de ligação, como a prisão seria sujeito. Então, está errada essa informação do item 3 aí, tá? Certo? Uma informação de análise sintática. Como eu disse, essa questão é misturada, está misturando, né? Item 4, a frase mescla 2 tempos verbais, o presente e o futuro, respectivamente. Vamos ver? As pessoas costumam pensar, né? Não está conjugado, mas costumam, presente. Quando pensam, presente, como seria, uria é o futuro do pretérito. Está correto o item 4, porque mescla, respectivamente, tá? Tempos no presente, como costumam e pensam, com depois, nessa ordem, o futuro do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo, que é o seria. Correta 4. 5. O termo de segurança máxima é objeto indireto? Não. Simples assim. Por quê? Porque o de segurança máxima, tá, está ligado ao quê? A um substantivo. Jamais poderia ser objeto indireto. Objeto indireto, assim, gosto de prisão de segurança máxima, gosto de sorvete, penso no sorvete, é quando a preposição é exigida pelo verbo, tá? E não por um substantivo. Por curiosidade, esse prisões de segurança máxima, a expressão de segurança máxima, na verdade, seria uma adjunta de nominal, tá? De prisões. Poderia ser substituída por em, prisões nas, né? Prisões nas, assim, é indireto pela presença da preposição em, que pode ser substituída por nas, mantendo o mesmo significado. Piorou, né? Porque nem dá para trocar por nas, certo? Não faz sentido essa troca, o texto vai ficar sem sentido. Então, há 2 erros na alternativa no item 5. Com isso, pessoal, e são corretas quais, afinal de contas, né? O item 1, 2 e 4, certo? O 3 e o 5 estavam errados. Então, uma questão interessante, que a FEPES tem usado demais, com essa misturinha de matéria. Próxima questão, sobre pontuação, tá? Pontuação. Comigo, pessoal. Não recebi reconhecimento, mas compareci à cerimônia, mesmo assim. Olha, eu nem vou questionar o mesmo assim, tá? Que deveria estar antes, mesmo assim, mas tem um mas sem vírgula. Mas, mesmo assim, compareci à cerimônia. Esse mesmo assim deveria estar junto com o mas, porque há aí uma compensação, né? Uma oposição. Então, mas está faltando onde deveria estar a vírgula antes do mas, ali na alternativa A. Então, está ruim a alternativa A. Ele quer a única correta, não é a alternativa A. Observe a B. Você tem aqui, ó.
O chefe foi recebido pela autoridade máxima e o servidor pelos companheiros de sala. Ah, esse caso é ótimo. Os concursos têm amado usar esse caso, que é a zeugma. O que é a zeugma? É a supressão de um termo na oração, porque já foi dito na oração anterior. Tá? Ou elipse do verbo. Está subentendido o verbo por meio da vírgula. Então, vou ler, verifique minha entonação. O chefe foi recebido pela autoridade máxima e o servidor pelos companheiros de sala. Ou seja, o servidor foi recebido pelos companheiros de sala. A alternativa B está perfeita. Qual é o erro da C? A ele, vírgula, não lhe deem o perdão. Eu tenho um objeto indireto pleonástico. Para que isso não se configure erro e, portanto, o acerto, deveria ter uma vírgula aqui. Tá? E será que esse é o único problema? A ele não lhe deem o perdão, que na visão deste tribunal, está errada essa vírgula. Perdão, tira daqui e põe aqui. Perdão que o na visão deste tribunal é que tem que estar entre vírgulas. Então, há 2 erros aqui na alternativa C. D. Quando olhava aqueles adolescentes, vírgula, acabou aqui a oração subordinada adverbial que estava antecipada. A oração adverbial temporal, ou seja, qualquer outra oração adverbial, se antecipada, tem que ter a vírgula. Lembrava-me de tudo, jamais você pode ter uma vírgula entre o objeto indireto, aqui sim, objeto indireto, e verbo transitivo indireto. De tudo que estava em suas histórias de vida, não pode haver vírgula entre adjunto adnominal e o seu núcleo nome. Há muitos erros aqui, mas deveria primeiramente ter uma vírgula aqui, ó, tá? E ainda não decidimos quando se efetivarão os cargos. Que estranho isso aqui. Ainda não decidimos quando se efetivarão os cargos. Na verdade, não haveria vírgula nenhuma, tá? Nem antes do quando, nem depois do quando. Ainda não decidimos isso. Toda essa expressão, quando se efetivarão os cargos, é o complemento direto do verbo decidir, como se fosse um grande objeto direto. Então, é uma oração subordinada substantiva e não pode ter vírgula aqui. Tá? Então, a teoria da pontuação do período composto subordinado ela é muito fechadinha. Tá? Nós temos 2 situações aqui. A oração subordinada adverbial antecipada tem que ter vírgula quando ela termina, e jamais vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Esses são 2 casos importantes, ok? Muito bem. Alternativa A, a única correta na 5. 7. Essa questão aqui eu expliquei melhor no slide seguinte, tá? Eles querem a única em que foi feita corretamente a passagem da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Eu disse no começo aqui da explicação que tá, existe a partícula C como um dos assuntos principais da FEPESE, né? Eu tinha colocado a fórmula verbo transitivo direto, ou transitivo direto indireto, ligado à partícula C. E em seguida, o sujeito posposto, sujeito este, tá? Sem preposição, certo? O núcleo, ou os núcleos, tá? Tem como característica substantivo sem preposição, é com ele que o verbo vai concordar. Agora, a voz passiva analítica é a sua contrapartida. Então, na frase simples e banal, alugam-se casas, que é a voz passiva sintética, ela é a contrapartida de casas são alugadas, que é o que eles querem. Eles querem essa dobradinha, certo? Voz passiva sintética, em que se usa a partícula C, voz passiva chamada de analítica. Questão modelo, modelar, muito boa. Aí eu fiz um quadrinho além, vai ficar a alternativa C, mas vou explicar melhor aqui, ó. Os presos foram soltos. Coloquei em negrito a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, ela tem que ter o verbo ser mais aduído, mais o particípio. Então, os presos foram soltos. Ok, voz passiva analítica? Qual é o erro da alternativa A? Bateu na trave, tem que ser soltaram-se os presos. Exatamente a concordância que falhou. Assim como na questão 1, nós vimos a alternativa, se não me engano, deixa eu até lembrar aqui, a questão 1, a alternativa C, do Louvem-se, lembra? A mesma situação. B, na rua eram vistos jovens se manifestando. Eu tenho voz passiva aqui? Tenho. O verbo ser com particípio do verbo ver é visto, né? O problema está aqui. Jovens manifestavam-se nas ruas, tá? Veja bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, tá? Partícula C não eram vistos. Aqui, jovens manifestavam-se nas ruas, perdeu-se a informação que eu queria, que é passar esta voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Ficaria, no caso, né, viam-se, passado, pretérito imperfeito, viam-se jovens se manifestando. O correto deveria ser viam-se jovens se manifestando. Eu tenho que manter o mesmo tempo,
O era me indica que era pretérito perfeito, pretérito imperfeito, certo? Vai para o pretérito imperfeito, usa o verbo ver, tá? No pretérito imperfeito, partícula ser, concordando sempre com o sujeito posposto, certo? A C é a correta, porque olha que bonitinho, bem parecido com minha dobradinha aqui, ó. Os presídios foram reformados. Ok, casas são alugadas. Reformaram-se presídios. Igualzinho, né? Então, mesmo se tivesse dúvidas, compreendo até tua dúvida na B, a B não é simples, tá? Mexe com o tempo pretérito perfeito, uma locução não tão comum, mas ainda um outro verbo para te confundir, né? Você não tem que mexer no verbo manifestar, e sim no verbo ver, certo? Pode ter dado algum tipo de trabalho, mas a C é bem cristalina como resposta. A D de dado, tenho aqui, né, a voz passiva, verbo ser com A do ido, e eu tenho que passar para a voz analítica, para a voz sintética, ou seja, eu tenho que tirar o verbo ser, tá, e acrescentar a partícula ser. Tirando o verbo ser, que é o sendo, continua o estar procurando. A questão é, mantém, tá, o estar e o procurando, acrescenta a partícula ser, uma solução, está no singular, então está se procurando uma solução, tá? Seria a opção que nós temos aqui. Então, vocês estão vendo que para fazer a passiva sintética, você tira o verbo ser, ó, tira o verbo ser, tira o verbo ser, tira o verbo ser, tira o verbo ser. E o verbo que sobra, né, vai receber a partícula passivadora. Né, e sempre vai concordar em tempo, tá, modo, com o verbo ser que foi retirado e também concorda com o número ou plural singular do sujeito. Aqui embaixo, na verdade, nem tem voz passiva analítica aqui, tinha uma voz ativa, o rapaz ajudou o animal, voz ativa. E aqui transformou-se para a voz passiva analítica. O rapaz foi ajudado, o animal foi ajudado pelo rapaz, você tem aqui a transformação para a voz passiva analítica. Se fosse sintética, seria, por exemplo, ajudou-se o animal. Aí seria, né, no caso, a voz passiva sintética relativa. É uma questão que eu considero difícil, tá? Porque envolve aqui passagem da voz passiva analítica para sintética, que não é sempre que é cobrado nos concursos, geralmente pedem mais o tipo da alternativa E, passa da ativa para passiva. É um assunto bem importante, tá, pessoal? Vocês viram que numa prova com poucas questões de português, 2 questões vão ver no partícula C. Bom, a próxima questão é uma questão de discurso direto e indireto, e eu também fiz um slide à parte, tão importante que é. Esse é um assunto que vem crescendo em termos de interpretação de texto e gramática, mexe com os dois. A pergunta é, tá? Trabalha com tempo verbal e com discurso direto e indireto. O que é o discurso direto e indireto? O direto é a fala na boca do personagem. O indireto é quando você reproduz a fala em terceira pessoa. Tá? Então, eles querem o seguinte, eu tenho aqui 4 falas, né? E uma reescritura dessas falas. Estão vendo? Ó, tá? São uma fala e uma embaixo, né? O que eles querem? Vamos dar uma olhadinha. A alternativa A diz assim, recebi flores de presente. Eu, né? O eu recebi. E ela disse que recebeu flores de presente. Tá? Existe a passagem do discurso direto e indireto? Vamos dar uma olhadinha que eu fiz um slidezinho aqui, ó. Tá aqui. Tá? Recebi flores de presente, o I aqui, ou seja, o eu que está embutido, indica discurso direto. Ele disse que, quando se fala disse que, é o discurso indireto. Então, realmente, na alternativa A, eu tenho um discurso direto na primeira frase e indireto na segunda. Será que na C também tem isso? Vamos lá. Na C tem assim, faça a tarefa, meu rapaz. E usou imperativo. Quando usa imperativo é discurso direto. Eu estou de frente da pessoa falando para ela. E aqui, o professor ordenou que o rapaz fizesse a tarefa. Ok. A alternativa A está correta, porque é exatamente isso, ó. Tá? Opa, já estou me adiantando aqui. Só na 1. O item 1 está certo. Tá? Não é a alternativa A, não. É o item 1. E a alternativa A passagem do discurso direto para o indireto, assim como na C também, viu? B. Em B, temos 2 exemplos de discurso indireto? Não, porque não gosto disso, disse o garoto, é discurso direto. Por que é discurso direto? Por causa das aspas. Está reproduzindo tal qual lhe disse, né? Então já está errado aqui a 2. E a 3, em D, temos discurso indireto em ambas. Em D temos discurso, direto em ambas. Não, nós temos discurso indireto em ambas. O verbo na terceira pessoa, o verbo no presente, e o texto na terceira pessoa, o verbo também na terceira pessoa, claro, tá? E aqui apenas mudou a ordem das frases. Mas quando se diz que a natureza é bela ou é bela a natureza, tá? Eu não estou dialogando e não há diálogo. Para que haja discurso direto e indireto, tem que ter diálogo. E não há diálogo na alternativa D. Então, é no item D.
Então, quanto a itens, né? Nós estamos analisando os itens. 1 errado, 1 certo, 2 errado e 3 errado. Até agora só 1 está certo. Agora vai falar de tempo. Todas as frases apresentam tempos do modo indicativo. Sabe por quê? Porque faça é modo imperativo. É verdade que o aqui eu tenho, ó, gosto, tá? Enfim, há situações do modo indicativo. Mesmo no passado, ordenou, disse. Tirando o faça, todos os tempos estão no indicativo? Também não, porque eu tenho aqui, ó, fizesse. Fizesse é o modo subjuntivo, tá? Então, nesse exemplo C, eu tenho modo subjuntivo e modo imperativo. É verdade que o modo indicativo ele predomina, mas não é o único, tá? Não posso dizer todas apresentam verbos no modo indicativo. Aqui eu tenho mistura do indicativo com o subjuntivo, mas aqui nessa frase eu tenho exclusivamente o modo imperativo. E por fim, a 5. Em B temos verbos no presente e no passado? É verdade, porque eu tenho gosto e disse. Então, estão corretos os itens apenas, tá? Que itens? O 1 e o 5. Olha que questão confusa. O aluno demanda tempo do aluno para fazer. Mas eu tenho 2 assuntos envolvidos, hein? Que é discurso direto e indireto, que mexe com uma série de características. O discurso direto tem modo imperativo, tem o eu, aspas, exclamação, tá? Aspas, exclamação, o eu, imperativo, enquanto que o discurso indireto, tá? Tem verbos na terceira pessoa, um discurso distante, certo? Ordenou o quê, disse que, muito desse tipo. Então, há essa teoria e também saber os tempos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Pelo menos, grosso modo, saber o que é presente, passado e futuro. Até não investiga tanto, não. Mas, pelo menos, tem que perceber que eu tenho fizesse no subjuntivo, faça no imperativo e os demais verbos no indicativo, tá ok? Bom, questão que eu achei com um grau de dificuldade um pouco acima da média, junto com a anterior da partícula C, ok? Ficou, portanto, que alternativa, hein? Só 1 e 5 corretas, alternativa B, né? No final das contas. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para uma simples, uma super básica, tá? Assinale a frase que apresenta o correto vocativo para o presidente da República. Qualquer um que faz redação oficial, ou que já estudou isso, sabe que o vocativo para presidente da República, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal, para esses 3 cargos, é diferenciado e é excelentíssimo senhor. Aí continua presidente da República, tá? Então, a resposta ficou D de dado, tá? E a questão 10, nós temos aqui uma clássica e relativamente simples, né? Mas eu já vi pessoas que estudam bastante cair em algumas pegadinhas de acentuação, de ortografia. Então, vamos com calma, né? Eles querem a única alternativa completamente correta. E de cara temos a alternativa A. Vírus, paroxítona terminada em U, us, A, monossílabo em A, anéis, o caso do ditongo oral aberto, um caso de exceção que ainda permanece, ônix, paroxítona terminada em X. Comigo, quais são os erros da B, queridos? Itens, não tem aquele acento. Pólen, tudo bem. Rubrica, a pronúncia é como se fosse uma paroxítona. E anzóis, tudo bem. O anzóis e o pólen, tudo bem. C, qual é o erro da C? O urubus não tem acento. Por mais que o bus seja forte, é uma oxítona, mas não leva acento. Açúcares, tudo bem. Ima, tudo bem. E anistia, por mais que o ti seja forte, não há acento. Anistia. Qual é o erro da D? Protótipo, prototipo. Há controvérsias de fenótipo, fenotipo, arquétipo, arquetipo. Mas aí também não é o caso. Se você tivesse dúvidas quanto a essa pronúncia, que é variável, há outros erros. Vou colocar, então, as clássicas erradas. O correto é ibero, sem acento. Avaro, portanto, sem acento, porque é paroxítona. E levedo, pode ser levedo ou levedo. Então, o problema mesmo da D são as duas cuja pronúncia só pode ser esta, paroxítona, sem acento. E na E, nós temos juízes, que leva acento, é aquele hiato isolado. Delatá-lo, delatar, tem acento no A, que é uma oxítona em E. O V está correto. E o correto é falar filantropia. Filantropia. Tá vendo? Filantropia. Ok? Portanto, uma paroxítona. E mesmo, ele é um bom filantropo e não filântropo, tá? Ok, queridos? Essa foi a nossa última questão. Então, vocês viram, eu considero 2 questões mais difíceis, aquela do discurso direto, muito demoradinha, né?
mais aquela da partícula C, aquela da analítica para sintética. Eu acho-as um pouco mais complicadas. E aquela dos sublinhados envolvendo análise sintática, né, do verbo de ligação, tudo também, os alunos acabam se confundindo um pouco, porque a análise sintática sempre é um assunto, né, mais que você estude, sempre tem uma certa insegurança. Mas é uma prova tipicamente FEPESE, com distribuição de entre 10, 2 difíceis, tá? 2 bem fáceis, inclusive eu considero as últimas, né? Sem contar aquela do iminente, acho até que aquela também é do tipo facílima, 3 bem fáceis, e as outras com nível médio de cobrança, né? Esse é um tipo de prova que a gente espera que ocorra no próximo agente penitenciário. Eu aguardo vocês com mais dicas e outras provas para a gente comentar. Tchau, tchau. Até.